Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Raizen e nas ações Raiz 4. A Raizen, meus amigos, está passando por um processo de recuperação extrajudicial e alguns alertas foram ligados junto aos seus acionistas e aos fornecedores. Então vou trazer para vocês aqui algum desses destaques de preocupações entre os acionistas e fornecedores da Raizen. A Raizen, como nós sabemos, ela encaminhou no final da semana passada o seu plano de recuperação extrajudicial para a Justiça. Nele, a companhia mostrou como é que está a situação, quantos acionistas aderiram e a quantidade de créditos que vão fazer parte dessa recuperação extrajudicial. Mas um pouco antes, a Raizen recebeu uma prorrogação para fazer o reenquadramento da cotação de suas ações acima de R$ 1. Como é que ela vai fazer isso? Grupamento de ações. Então a Raizen tem até o dia 8 de julho de 2026 para colocar suas ações acima de R$ 1. Chegou nessa data, não está acima de R$ 1, só tem dois caminhos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, fingir que esse prazo não existe e deixar aí a B3 entrar em contato novamente. Ou o segundo passo, que seria o mais correto diante da governança, né? Já que ela já foi notificada, seria promover o grupamento das ações. E Raiz 4, para escapar desse grupamento, no momento em que eu gravo, ela teria que subir nada mais, nada menos para escapar. Mais de 140%. E como é uma cotação que está nos centavos, ela varia muito ao longo do dia. Tem vezes que você vai olhar que está 5% de alta, tem vezes que você vai olhar que está 5% de queda, 8% de alta, 8% de queda. Mas no momento em que eu gravo, é um papel que está sendo negociado nos 42 centavos. Máxima do dia foi nos 43 e a mínima nos 38. E a abertura foi lá nos 40 centavos. Eu vejo que entre a máxima e a mínima é um papel que oscilou hoje 5 centavos, do mesmo jeito que fez nos últimos dias. Então, além disso, desse cenário, a Raizen divulgou na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, então podemos dizer que foi no sábado, que ela conseguiu a aprovação de 75% dos seus credores, o que dá em valores em real quase 65 bilhões de reais em reestruturação de dívidas. Mas essa reestruturação de dívida, além do processo de vendas das suas operações lá na Argentina por 1 bilhão 420 milhões de dólares, fazem parte de uma estratégia muito maior de reestruturação da Raizen. Só que nesse processo de reestruturação societária, de reestruturação extrajudicial, nós teremos uma reestruturação societária. Só que os termos dessa reestruturação societária não estão bem definidos para os acionistas da companhia. E não apenas eles, os fornecedores também têm as suas dúvidas. Como, por exemplo, nós sabemos que temos propostas de injeção de capital, que é justamente através da Shell e possivelmente da Cosan, mas o mais certo, o mais firme aqui, é a proposta de 3 bilhões e meio da Shell. Os veículos vinculados ao Rubensômetro podem investir até 500 milhões. Aqui pode ser que nem aconteça. E eles vão comprar essas ações a 25 centavos. Uma dúvida que eu vejo frequentemente. E o acionista minoritário? Quando é que ele vai comprar Raiz 4 por 25 centavos? Pelo que está nessa proposta de aumento de capital, não entra. Aqui teríamos aportes apenas dos acionistas, aqui Shell e Cosan, e da conversão de dívida. Então é isso que você tem que ficar de olho. Aqui não vai ser um aumento de capital para todos. Agora, a empresa pode vir a fazer um aumento de capital para todos? Sim, com certeza. Além disso, temos as vendas, né? Temos essa injeção de capital e temos reorganizações societárias, além dessa mudança da injeção de capital da Shell, né? Então, isso aqui, por si só, já vai promover uma mudança, já que a Shell está entrando com 3 bilhões e meio e a Cosan está entrando com 500 milhões se entrar. Não é nem certo entrar. Então, aqui temos várias incertezas em relação a essa reorganização societária. Quando pegamos o caso da Cosan, ela foi procurada pela companhia, mas não falou, só falou da posição atual.
E a Shell a mesma coisa. Nenhuma das duas quis comentar sobre o assunto, assim como a Raizen. A reportagem entrou em contato, também não quis se explicar, dar maiores informações. E essas informações foram colhidas pela Money Times até antes do fechamento, antes do envio do pedido de recuperação extrajudicial, e é aquele fato relevante que nós vimos no início. Então, a Raizen, meus amigos, ela chama atenção por ser uma gigante do setor de açúcar e etanol e uma das empresas de destaque no setor. Mas como nós vimos, ela está com um processo de dívidas muito elevadas, o que levou a esse processo de recuperação extrajudicial. O plano informa que até o final de 2027, a Raizen vai ser dividida. Foi o que ficamos sabendo através da seção de outros termos que a Raizen divulgou referente a esse processo de recuperação extrajudicial. Nós temos aqui, cisão da companhia, cisão da Raizen em duas novas companhias, Raizen Energia e Raizen Combustíveis, a ser implementada após o fechamento. Tá, agora vamos dizer assim, que eu tenho 1000 ações da Raizen. Quantas ações eu vou receber da Raizen Energia e quantas ações eu vou receber da Raizen Combustíveis? Nós não temos essa informação. Qual vai ser o percentual em cada um? Também não temos essa informação. Quando é que isso vai acontecer? Também não temos essa informação. O que nós vamos ter aqui de informação é o seguinte, na outra página, em relação a datas, né? O fechamento da recuperação extrajudicial deve acontecer até o dia 31 de março de 2027, no caso até o primeiro trimestre de 2027, e a segregação dos negócios, ou seja, a divisão da Raizen em duas novas companhias, ela vai acontecer até 31 de dezembro de 2027. Fora isso, temos uma série de lacunas aqui em relação a essa reestruturação societária. O que é que nós sabemos? Que vai ter aqui mudança no conselho de administração, na governança. Isso aí nós sabemos para os acionistas grandes que vão fazer aportes aqui na companhia. Mas e para os acionistas minoritários? Aí ficam aquelas perguntas. O plano informa que em 2027 a Raizen vai ser dividida. A Shell vai continuar na operação de açúcar e etanol ou só na distribuição? Ou nos dois? O que o conselho de credores vai decidir? Se o grupo vai reduzir mais 10 milhões ou 15 milhões de toneladas de cana, quais usinas ainda vão ser vendidas? Quais são os critérios para essa venda de ativos? A Raizen, após vender essas usinas, ela vai continuar tendo, ela vai voltar a ter uma boa capacidade de geração de caixa, de geração de receita? Então vejo que não são perguntas tão simples assim. Vamos pegar um exemplo aqui de um fornecedor de cana. Para o fornecedor de cana da Raizen, além da possível venda de mais usinas, outra incerteza é se a companhia vai priorizar a moagem de cana própria, cujo investimento é quase o dobro, ou apostará na matéria-prima de terceiros. Outra questão é se a empresa manterá terras próprias ou optará por arrendamento de áreas para o cultivo. Tudo isso influencia para fornecedores que precisam definir sobre o plantio e a renovação dos canaviais para o próximo verão. É ainda mais complicado para os que vão renovar os contratos com a Raizen e não sabem se a usina para a qual fornece será para a Raizen ou a outra companhia. Aqui foi uma informação obtida junto a um produtor. E outra coisa, uma informação que eu vi aí em alguns comentários, o ruim é que a Raizen vai transformar suas ações em units. Não, não é isso. As units, elas vão ser entregues para os credores. Eles vão receber uma raiz 3 e uma raiz 4 quando eles converterem a dívida, né? Então, cada um desses aqui vai ser convertido a 25 centavos por ação. Então, a Raizen 11 ela vai ser convertida a 50 centavos por ação. E esse valor ele vai passar por ajuste. Ainda digo isso. Porque a companhia muito provavelmente vai fazer um grupamento de ações. Esse valor de 50 centavos vai passar por outro ajuste. Agora, você que é acionista, você que tem aí raiz 4,
não vai ter nenhum tipo de mudança. A companhia, pelo menos, não divulgou nada a respeito. Ela não falou que as ações Raiz 4 serão transformadas em units. Aquela parte de units que nós vimos são as conversões de dívida desse plano de recuperação judicial em ações da companhia. Por quê? Porque os acionistas novos que virão com a conversão de dívidas, eles se sentem melhor tendo as ações ordinárias também. Só que a Raiz, a Cosan, né, no caso, ela não quis dar só ações ordinárias, ela diluiu aqui também com metade para ações preferenciais. Qual a diferença da ordinária para preferencial? É que a ordinária dá direito a voto, a preferencial não. Por isso que eles criaram essas units, com esse objetivo. Agora, claro que vai mudar a dinâmica. Após entrar a Raiz 11 em circulação, Raiz 4, por exemplo, pode perder sua liquidez? Poder pode. Então aí entra naquela lista de preocupações dos acionistas. E hoje, o papel, pegando aqui a cotação de 40 centavos, já acumula apenas neste ano uma queda de 50%. E quando você vai pegar a cotação dos últimos dias, nos últimos 5 dias, Raiz 4, após bater sua cotação mínima, tá vindo aqui visitando a região dos 40 centavos. Todos os dias bateu nos 50 centavos. Cotação mínima, por enquanto, está aqui nos 33. Máxima do período foi ali nos 44 centavos. Preço que bateu no pregão anterior. E o volume financeiro, ele, apesar dessas mudanças, fato relevante, envio de plano de recuperação extrajudicial para a justiça, não teve nenhuma mudança significativa. Em média, o papel nos últimos 20 dias negociando 7 milhões e 800 mil e hoje movimentando um pouco mais de 8 milhões de reais. Então vejo que é um papel que está com a liquidez muito baixa e tem muita coisa ainda para acontecer nos próximos dias com as ações da Raizen. E você? O que é que você aguarda? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.